Ok, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa aula 02 do curso de Astrologia. Pois muito bem, vou falar aqui para vocês algumas coisas que estão aí na forma de texto. Então, o curso de Astrologia e Interpretação de Mapa Natal, valor R$ 287. Quem tiver interessado na matrícula do curso, pode entrar em contato comigo via DM no Insta, tá? Aí o meu perfil lá é @zeno.astropresente, certo? E aí agora deixa eu mostrar para vocês o conteúdo, o detalhamento do curso e o detalhamento do conteúdo programático do curso. Basicamente, vou colocar aqui um pouco mais centralizado, ok, é isso aí. Então, basicamente, nós temos aí uma previsão de 16 horas de teoria mais 16 horas de prática, isso no mínimo, tá, gente? Vou até escrever aqui, ó, no mínimo. A minha previsão é de que são mais horas, né, devido aí ao detalhamento do conteúdo, mas como a gente já sabe, só para vocês ficarem sabendo, o mínimo de 32 horas, né, 16 de teoria, 16 de prática, isso pode se estender para mais horas, tá? Então a gente tem aqui os 4 itens principais mais os exercícios, tá? Introdução à astrologia, a astronomia e a astrologia, construção do mapa natal, elementos da astrologia moderna, medieval e helenística. Eu vou detalhar isso tudo aqui, tá, gente? Só estou dando uma visão geral. Então, material didático, a apostila introdutória, né? Tudo que a gente falar nas videoaulas, de alguma forma, estará escrito e registrado na apostila. Então, teremos apostila introdutória, videoaulas, software de astrologia para o cálculo de mapas natais. Os softwares são gratuitos, tá, gente? E eventualmente eu vou falar de alguns softwares pagos também, mas principalmente dos gratuitos, que estão inclusive online ali, que é o astro.com e o AstroSeek, entre outros, que a maioria das pessoas já conhecem. A bibliografia recomendada, então nosso curso terá a bibliografia, vai contar com bibliografia, que é recomendada para o aprofundamento dos temas discutidos em curso. E aí, ao concluir o módulo 1, você deverá ser capaz de calcular e interpretar um mapa natal básico, compreender os significados dos planetas, signos, casas e aspectos, além de identificar as relações entre os planetas de acordo com os posicionamentos por signo e por casas, considerando as dignidades e debilidades essenciais e acidentais e, vou até complementar aqui, ó, e recepções entre os planetas, tá? Nas páginas seguintes, então, nós vamos detalhar cada um dos 5 tópicos principais do curso, que são esses aqui, tá? Introdução à astrologia, a relação aí entre astronomia e astrologia, construção do mapa natal, elementos da astrologia moderna, da astrologia medieval e da astrologia helenística. E exercícios, que é a parte prática. Então vamos detalhar isso aqui agora, gente? Vamos detalhar então, introdução à astrologia. Aqui, ó. Esqueci até de falar, né? Curso AstroZen de Introdução à Astrologia e Interpretação Básica de Mapas Natais. Instrutor Zeno Bocardo, que no caso sou eu, né? Então vamos lá. No item A aqui, ó, Introdução à Astrologia. O que é esse detalhamento? Tá aqui. Então nós vamos ter breve história e possíveis origens, conceitos fundamentais, os 4 elementos e as 3 modalidades, tipos de astrologia das diversas civilizações, tá? Então assim, quando a gente estiver detalhando a breve história e possíveis origens, nós vamos falar aqui, ó, da exploração das origens históricas da astrologia, incluindo civilizações antigas como África, todas as civilizações antigas da África, Mesopotâmia,
Egito, que particularmente, óbvio, está na África também, mas existe muito da história oficial falando do Egito e da sua influência na astrologia. Grécia e Roma. Discussão sobre como a astrologia evoluiu ao longo dos séculos e as influências culturais, religiosas e esotéricas que moldaram suas práticas e crenças. Claro, aí a gente vai falar também da astrologia medieval e a astrologia chegando nos dias de hoje, né, na nossa época moderna e contemporânea. Depois, olha, conceitos fundamentais, que são justamente a construção do alfabeto astrológico, né? Explicação dos conceitos básicos da astrologia, como os signos do zodíaco, planetas, casas astrológicas e aspectos. Anatomia do mapa astral. O mapa astral é aquele dispositivo gráfico que nós utilizamos para entender graficamente aí os conceitos astrológicos. Discussão sobre a importância do mapa natal e como ele reflete a posição dos planetas no momento do nascimento de uma pessoa. Vamos falar da astrologia tropical, da astrologia dracônica, da astrologia sideral e da astrologia heliocêntrica. A sideral, por exemplo, é a astrologia utilizada lá pelos hindus, né? Pelo pessoal do Jyotish. A astrologia védica, ela utiliza o zodíaco sideral e nós da astrologia ocidental utilizamos o zodíaco tropical. Outro elemento importante de estudos, os 4 elementos e as 3 modalidades. Exploração dos 4 elementos da astrologia, fogo, terra, ar e água, e seus significados simbólicos e das 3 modalidades, cardeal, fixo e mutável. Análise de como os elementos e modalidades são associados aos signos do zodíaco e como influenciam as características e personalidades das pessoas. Tipos de astrologia das diversas civilizações. Então, nós vamos ter uma visão geral dos diferentes sistemas e tradições astrológicas ao redor do mundo, incluindo a astrologia ocidental, né, a nossa, a védica Jyotish, a astrologia chinesa Bazi, a astrologia cigana, a tibetana Tzurpo, a astrologia maia Tzolk'in e a mesopotâmica. Destaque das características distintas de cada tradição astrológica e suas abordagens únicas para interpretar os movimentos celestes e sua influência na vida humana. Tá? E aí nós entramos então no item B, astronomia e astrologia. Porque nós precisamos ter aqui noções básicas de astronomia de posição, a explicação sobre a relação entre a astronomia e a astrologia, introdução aos conceitos fundamentais da astronomia, como o movimento dos corpos celestes, constelações, órbitas planetárias e eclíptica, equador celeste, declinação, entre outros termos. Discussão sobre a importância do conhecimento astronômico para a prática da astrologia e como a posição dos astros influencia os eventos terrestres. Vamos falar brevemente do astrolábio, descrição e funcionamento do astrolábio como instrumento ancestral astronômico e astrológico. História e evolução do astrolábio ao longo dos séculos, demonstração prática de como usar um astrolábio para determinar a posição dos corpos celestes no céu. Pois é, os astrólogos de antigamente não tinham computador, né, gente? Então eles iam na base do astrolábio mesmo, um instrumento feito de bronze que era utilizado para determinar a posição dos astros no céu. A breve explicação das tabelas de efemérides, como o que são, como funcionam, a importância das tabelas de efemérides na astrologia para calcular a posição dos planetas num determinado momento, e uma demonstração de como interpretar, de como ler uma tabela de efemérides na elaboração de um mapa natal. Claro que nós vamos falar da computação aplicada à astrologia, a visão geral sobre o uso dos computadores e softwares na prática da astrologia, a apresentação de programas de astrologia disponíveis e as suas funcionalidades, demonstração prática de como calcular e interpretar o mapa natal usando um software de astrologia e, claro, vamos falar também da inteligência artificial aplicada à astrologia, a discussão sobre o uso de IA
na astrologia e suas possíveis aplicações, exploração de como algoritmos podem ser usados para gerar análises astrológicas personalizadas e considerações éticas e limitações no uso de IA na prática astrológica. Daí vamos para a construção, né, o item C aqui, a construção do mapa natal. Como calcular o mapa natal básico? Explicação passo a passo sobre como calcular o mapa natal básico, utilizando dados de nascimento como data, hora e local. Demonstração prática de como utilizar um software de astrologia ou tabelas de efemérides para calcular o posicionamento dos planetas no momento do nascimento. Interpretação do mapa natal. Apresentação dos elementos básicos do mapa natal, incluindo planetas, signos, casas e aspectos. Explicação dos significados simbólicos de cada planeta, signo e casa, e como eles influenciam a personalidade e o destino de uma pessoa. Demonstração prática de como interpretar um mapa natal, identificando padrões e tendências na vida de uma pessoa. Relações entre os planetas. Discussão sobre as relações entre os planetas com base em seus posicionamentos por signos e por casas, disposição e recepções. Explicação das dignidades e debilidades essenciais e acidentais dos planetas e como elas influenciam suas expressões nos mapas natais. Exemplos de como interpretar as interações entre os planetas em um mapa natal e como elas podem indicar áreas de ênfase e desafio na vida de uma pessoa. Elementos da astrologia moderna, medieval e helenística. Então aí vamos falar das diferenças e semelhanças entre as tradições astrológicas, exploração das características distintas da astrologia moderna, medieval e helenística, comparação das abordagens, técnicas e ênfases de cada tradição astrológica. Discussão sobre como a astrologia evoluiu ao longo do tempo e como as diferentes tradições influenciaram umas às outras. Principais astrólogas e astrólogos da antiguidade e atualidade. A apresentação dos principais praticantes da astrologia ao longo da história, desde a antiguidade até os tempos modernos. Destaque para figuras importantes da astrologia helenística, como Ptolomeu, Vettius Valens, da astrologia medieval, como William Lilly e Guido Bonatti, e discussão sobre astrólogos contemporâneos influentes e suas contribuições para a prática astrológica moderna. E aí chegamos na parte que é bem interessante, que são os exercícios de prática, revisão e fixação. Então, ali nós temos alguns itens, né? Exercícios de prática de interpretação. Cada aluna receberá um conjunto de mapas natais dos colegas da turma, incluindo o próprio mapa. As alunas e alunos, claro, né, praticarão a interpretação dos mapas natais dos colegas, aplicando os conceitos aprendidos durante o curso. Serão fornecidas diretrizes para a análise dos mapas, destacando os pontos importantes a serem considerados, como planetas em signos e casas, aspectos entre planetas e temas dominantes do mapa. Dinâmica de atendimento astrológico. As alunas terão a oportunidade de realizar uma prática de atendimento astrológico, onde cada uma atuará como astróloga e a outra como consulente. Durante a prática, as alunas aplicarão suas habilidades recém-adquiridas para conduzir uma sessão de interpretação do mapa natal da colega. Serão fornecidas diretrizes para a dinâmica do atendimento, incluindo a abordagem, formulação de perguntas e feedback construtivo. Revisão e discussão em grupo. Após as práticas, as alunas terão a oportunidade de compartilhar suas experiências e insights em uma sessão de revisão em grupo. Será facilitada uma discussão guiada sobre os desafios encontrados, os pontos positivos observados e as estratégias para aprimorar as habilidades de interpretação e atendimento astrológico. Então é basicamente isso, tá? Nós fizemos aqui então um detalhamento do conteúdo programático do nosso curso, que aqui é ele resumido, né? Introdução à astrologia, astronomia e astrologia, construção do mapa natal, elementos da astrologia moderna, medieval e helenística e os exercícios, tá? E isso está
detalhado ao longo do vídeo. Vocês têm aí todas as informações, então, para decidir se você vai fazer esse curso. Não precisa ter pressa, tá? Mas eu gostaria que muitas pessoas se matriculassem, mas o curso está aí, tá? Não tem nada de gatilho de escassez. O curso está aí. Se você quer fazer ele agora, não quer fazer agora, quer fazer daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, enfim, daqui um tempo você decide, vou lá fazer o curso do Zen. Ótimo. Se Deus quiser, se as deusas quiserem, nós estaremos aqui com o curso esperando você para se juntar à turma de alunas e alunos que já estão matriculados no curso de Astrologia e Interpretação de Mapas Natais. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.